Boa noite, noite boa. Boa noite, gente. Vamos chegando, vamos entrando. Sejam todos muito bem-vindos. Bem-vindas à nossa Roda das 8. É sempre muito especial estar aqui com vocês, começar a semana com vocês, falar sobre assuntos que são tão importantes, sobre assuntos que tanto transformam a minha vida, tanto me fazem ser um ser humano melhor. E iluminando mesmo as minhas partes que precisam de luz, né? A gente não elimina a sombra, a gente ilumina a sombra. Então, eu venho muito nesse processo em mim e acho que esse trabalho da Roda das 8 é um grande reflexo disso, sabe? Desse meu processo pessoal, individual, de me curar das minhas dores, de amadurecer no que eu preciso. E, gente, vou ser bem direta, bem sincera com vocês hoje aqui, porque eu já me fiz passar cada coisa. Eu já fiz Roda das 8 em cada situação da minha vida, assim, umas coisas inacreditáveis que hoje eu penso, eu falo, gente, Marina, meu Deus, como você se maltratou. Então hoje eu vou abrir pra vocês, ser aberta, assim, meu coração, eu tô com meu coração muito apertadinho. E hoje, quando eu tava sentindo isso, que eu falei, ai meu Deus, eu tenho roda, ai meu Deus, como que eu vou fazer, né, pra falar, sendo que eu mesma tô me sentindo assim. E eu me lembrei de outras vezes que eu tava dessa maneira e que eu fingia que nada tava acontecendo, compartilhava tudo e quando acabava a roda eu chorava, sabe? Falava, meu Deus do céu, entreguei tanto, mas eu mesma comigo ali, às vezes numa dor, numa dureza, enfim, quando eu perdi um bebê, quando eu engravidei pela primeira vez e eu já sabia que não tava, enfim, que não tinha batimento, e eu fiquei fazendo roda nesse tempo, sabe? Foi um tempo que eu precisava de acolhimento, foi um tempo. Então, assim, hoje eu quero compartilhar com vocês que tem uma pessoa muito importante da minha família que tá internada. E não tem jeito, o coração fica apertado, a gente fica angustiado, né? E eu pensei, gente, mas tá tudo bem tá sentindo assim, a gente não vai estar bem o tempo todo, vão ter dias extremamente difíceis. E, de certa maneira, estar aqui hoje podendo abrir isso, podendo falar isso pra vocês, já é uma maneira de eu me sentir mais confortável, sabe? De me sentir em casa mesmo, esse é o meu público, essa é a minha tribo. Eu falo pra vocês muito abertamente, né? E naquele tempo lá atrás, eu acho que eu ainda escondia algumas coisas, falava, gente, não vou falar sobre isso porque não tem nada a ver. Mas claro que tem a ver, né? Eu tô aqui pra falar sobre coisas que são extremamente profundas e não tem como passar por um lugar onde o meu coração tá totalmente apertado. Enfim, mas muito na confiança, muito na fé de que vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Foi um dia extremamente angustiante, mas com muita confiança, assim. Sei que, enfim, a gente vai atravessar mais essa e já eu vou estar aqui dizendo deu tudo certo, né? Essa pessoa saiu, conseguiu vencer aí essa batalha mesmo da saúde, né? Coisas que acontecem no caminho. Minha mãe falou, viver a vida tem dessas coisas, né? A gente passa por umas provações na matéria. E eu tenho visto muito isso, assim, que às vezes a gente quer passar uma vida sem que nada aconteça, né? E não tem jeito. E aí rompe o ligamento no joelho, e aí, enfim, tem que fazer uma cirurgia, e aí passa por uma infecção, e aí, então, essas coisas acontecem. Eu tenho muita dificuldade de lidar com isso. Muita dificuldade. Falo pra vocês, assim, muito abertamente. Mas enfim, gente, fazer a roda hoje é uma maneira também de eu me organizar internamente. Então, por isso, né? Quando eu falei, não, gente, eu vou falar isso pras pessoas, eu já me senti mais confortável, sabe? Então, quero compartilhar com vocês hoje desse lugar de quem hoje passou o dia todo com o coração apertado, mas trabalhando a confiança, trabalhando a fé e, enfim, vai dar tudo certo. Olha só, minha gente, vocês estão me ouvindo bem? Como que tá o som pra vocês? Obrigada por tantos comentários, por tanto amor, vai dar tudo certo. Obrigada por abrir o coração. Recebo todos esses abraços, esse acolhimento. Eu sabia que seria importante também poder falar desse lugar, né? A vulnerabilidade, ela nos coloca num lugar de muita coragem também, de coragem para viver a vida. A gente precisa, né? Ai da gente passar essa vida inteira fingindo que não sente, fingindo que nada tá acontecendo. Não mesmo. É um convite para ser vulnerável, para estar aqui na vulnerabilidade, para estar aqui, enfim,
trabalhando a firmeza e a confiança, como eu falei. O som tá bom pra vocês? Eu vou desativar os comentários, então. Mais pra frente eu ligo, tá? Eu abro aqui e aí a gente vai conversando. Bom, vamos lá. Se eu tiver me sentindo muito perdida nas falas, se eu estiver me sentindo muito aberta, eu vou falar pra vocês, e aí pode ser que essa roda não saia como eu gostaria, mas certamente vai ser como precisa. Eu sei que muitas outras pessoas enfrentam, né, nas suas vidas pessoais, situações extremamente difíceis também, e é por isso que eu acho que a gente não tem por que esconder, não tem por que tampar, não tem por que fingir, assim como eu fiz várias vezes lá atrás. Hoje eu falo, gente, pra que isso? Pra que esconder, né? Enfim, eu acordei hoje sabendo, né, de tudo isso que estava acontecendo aqui na minha vida. A Roda das 8 é um livro aberto do meu coração, então as coisas que acontecem na minha realidade se misturam no meu conteúdo, porque são essas coisas que me trazem os maiores ensinamentos. E eu falo isso pra você. As coisas que acontecem no teu caminho, na tua vida, no seu desafio, os seus desafios que você enfrenta, estão aí para serem as suas grandes lições, sabe? É o que você realmente precisa aprender a amadurecer. E assim é também dentro da minha vida. E eu acordei com uma frase muito interessante que estava fazendo total sentido com o que eu estava vivendo naquele momento. E eu quero compartilhar com vocês que a frase é: a função da oração não é influenciar Deus, mas especialmente mudar a natureza daquele que ora. A função da oração não é influenciar Deus, mas principalmente mudar a natureza daquele que ora. E aí na hora eu falei, gente, tantas vezes a gente faz uma oração pedindo, né, para que saia como a gente gostaria, pedindo que aconteça como a gente planejou, estava planejando, até o momento que eu fui entender que na verdade a ação ela acontece em nós. É o nosso olhar que vai começar a enxergar a realidade de uma maneira diferente. É o nosso olhar que vai cultivar a fé quando estiver existindo medo, acreditar, né, confiar que os caminhos estão se abrindo, mesmo quando a gente não consegue ver a saída, acreditar, confiar que vai existir uma passagem secreta, mesmo quando parece que não tem saída, né, que o beco tá fechado. E eu achei muito interessante isso, porque tantas pessoas acham que quando você ora, né, você tá ali implorando para Deus te ver, te escutar, e sim, a gente pode ter essa intenção, mas a principal coisa que acontece é você mudar a sua natureza, é você trabalhar a sua confiança, é você ter um pouco mais de fé, mesmo que exista medo, né? E isso tem ficado muito vivo para mim nesses momentos difíceis, nesses momentos apertados que a gente faz de tudo para não passar, né? Faz de tudo para não acontecer. Só que eu falo para vocês que são os momentos em que eu mais me conecto. E eu acredito que muitos de nós, né? A gente começa a olhar pro que os olhos muitas vezes não veem, quando a gente se sente na necessidade de se agarrar em alguma coisa, né? Se você tá vivendo só na superfície, vem um vento, esse vento ele te estremece inteiro. A sua raiz ela precisa estar o quê? Firme, forte no chão, né? Se a gente aprofunda as raízes, a gente para de temer tantos ventos. E aí, todas as vezes, gente, que eu tô passando um momento que meu coração tá apertado, que eu fico angustiada, a minha mãe é uma pessoa que traz muita confiança, assim, muita fé. Ela sempre fala, filha, confia, porque não cai uma folha da árvore sem autorização de Deus. Lembra, né, todo esse amparo que a espiritualidade traz, todo esse amparo que faz cada ser, cada alma chegar no caminho que precisa no momento certo, né? Às vezes a gente acha que tá atrasado, que tá adiantado, que não podia acontecer. Cadê a confiança no caminho, né? Cadê a confiança no destino? E todas as vezes que isso acontece, eu falo, cara, é para isso que a gente passa por essas coisas. Em quais momentos da nossa vida a gente ia se conectar com o invisível se a gente nunca sentisse a necessidade dele? E aí, uma coisa interessante que eu percebi nesse dia de hoje, que foi um dia bem exaustivo, assim, emocionalmente, internamente, eu senti o meu coração ali trabalhando, sabe? Querendo confiar, mas com muito medo. E eu imagino que muitas pessoas também se sintam assim. Eu me lembrei que quanto mais desconectado a gente tá do nosso ser,
mais difícil fica de passar por esses momentos. Primeiro porque a crise de ansiedade é justamente esse espaço que dá, né, entre o ser e a mente que tá ali mirabolando, imaginando o que vai acontecer, o que era pra ter sido, não podia ser assim. Essa distância entre o que você é e o que você imagina que você é, entre o que está acontecendo e o que a sua mente diz que está acontecendo, que de repente já viram o que vai acontecer, né? A mente adora contar essa história. Essa distância tira completamente o seu estado de presença. Então, se você está fora de você, é claro que você vai se sentir desesperado. Se você está distante, né, de quem você verdadeiramente é óbvio que esse espaço vai te dar pânico. A crise do pânico, muitas vezes, ela aparece nesse intervalo, né, nessa distância que existe entre o ser e tudo que a mente diz sobre o ser, tudo que a mente diz sobre o presente, sobre a realidade. Na verdade, sobre o presente, nem tem como, né? A mente é uma grande contadora de histórias. Ela tá contando do passado ou ela tá imaginando do futuro. E muitas vezes o que ela tá contando do passado é distorcido, porque as memórias, os registros que a gente tem são muito distorcidos. Sempre dou exemplos disso, né? Que às vezes duas pessoas que são da mesma família, vou dar um exemplo para vocês. Duas irmãs, né, que são da mesma família, que tiveram a mesma criação, o mesmo pai, a mesma mãe, crescem, e uma criança fala que a mãe nunca mandava lanche pra escola, e a outra criança fala, que isso, você tá doida? A mãe mandava sempre lanche pra gente. Então, distorção. Quem tá certo, quem tá errado, não tem, mas é a maneira como cada um enxerga, como cada um registrou. Então, muitas vezes, a história que a mente conta, ela é extremamente distorcida. E a gente acredita que aquilo é tudo, né? A gente acredita, confia que aquilo ali é a nossa certeza absoluta, a única verdade existente no mundo. E aí todos os nossos atos, todas as nossas ações ficam em torno disso, né? Ficam, enfim, passa a ser o que dita a nossa realidade, dita a maneira como a gente age, dita a maneira como a gente pensa, a maneira como a gente recebe, doa, dita tudo. Então, por isso que eu sempre falo, questiona o que você acredita, porque muitas das suas crenças que foram criadas lá atrás, que estão enraizadas, criam uma realidade completamente distorcida. Eu li uma frase hoje que dizia, amar o destino, confiar no caminho. Ou então, confiar no caminho e amar o destino. Como é difícil trabalhar a confiança quando o coração está apertado, né? Como é difícil você ter certeza que vai dar certo, mesmo que o certo não seja o que você está esperando. Eu falei muito isso para mim hoje, Marina, vai dar certo, já está certo, como está? E eu falei, nossa, Carol, mas como a gente idealiza que o certo é o que a gente espera? Como se só existe esse caminho, só existe essa possibilidade. E muitas vezes, né, o que a gente espera não é o que é melhor para nós. Muitas vezes o que a gente acha que é o que tem que acontecer não é necessariamente o que faz parte do que a alma precisa receber, sabe? Eu já falei pra vocês várias vezes e eu me lembrei disso hoje, que meu pai internou há um tempo atrás, né, na pandemia. A gente achou que ele tava com Covid e não era Covid, ele tava infartado há um tempão. Aquelas coisas que você fala, gente, é milagre, é Deus agindo. Deus tá agindo e muitas vezes a gente não tá vendo. Eu queria te falar isso porque eu me falei isso hoje e me fez muito bem. Deus está agindo e muitas vezes você não está vendo. Porque parece que está fora do controle. Parece que não era para ser assim. Parece que o caminho tinha que ser outro. Mas é minucioso, sabe? O agir de Deus nas nossas vidas. E aconteceu isso com o meu pai, que a gente fez uma corrente de oração. Sabe aquela corrente, tipo, todo mundo rezar 4 horas ou todo mundo rezar 6 horas? A gente fez essa corrente, meu pai no hospital, com a minha mãe, enfim, e todos nós, né, a família, todos os amigos, todos super mobilizados nessa corrente. E aí, na hora exata da corrente que entrou a enfermeira para trocar a medicação do meu pai, eles não pararam a oração, porque a gente estava na hora da oração. A enfermeira trocou e aí meu pai começou a passar mal e falou com minha mãe, nossa, Suzana, mas eu tô passando mal, tá esquisito isso, tô sentindo uma dor na nuca. Quando a minha mãe olhou, o meu pai estava recebendo a medicação de outro paciente. E era um paciente que estava internado, tipo, em estado terminal, tomando morfina para amenizar um pouco a dor. E o meu pai tinha acabado de sofrer um infarto, não podia nunca receber morfina. Foi assim, aí eu poderia falar, tá errado isso não é Deus, isso não pode ser Deus, né? Porque a gente imagina que Deus vai aparecer só no bom, só no milagre, só na coisa que a gente acredita que é o perfeito. E olha como, gente, isso foi muito surreal, porque eu falava, gente, logo na hora da oração, eu tô ali pedindo pra Deus, rogando pra Deus e
Nessa hora que a medicação entra errada, nessa hora, e a gente não sabe, eu não sei se aquela medicação pode ter até contribuído para meu pai ter ficado vivo. Só que naquele momento parecia um caos, era tudo que não podia ter acontecido. E aí foi quando eu comecei a entender que o agir de Deus nas nossas vidas, realmente, ele pode parecer muito controverso pra mente. Pra mente, porque a mente acha que só o que ela espera é o que é bom, só o que ela espera é o que precisa acontecer. E muitas vezes não é assim. Resumo, o que era pra ter dado super errado, deu super certo, meu pai ficou super bem, com saúde, tá aí, vivendo, feliz da vida. Então, assim, tinha tudo pra dar errado. E aí eu tento me lembrar dessas histórias quando eu tô novamente numa situação dessa de provação, porque eu lembro que muitas vezes o que parece não ser, na verdade é o que soluciona. O que parece que tem tudo pra dar errado é o que dá muito certo. Então, não sei, senti vontade de falar isso hoje, pode ser que isso faça sentido pra tua história, pro teu caminho, pro que você tá vivendo. Você acha que é o problema, mas é a cura. Você acha que é a fechadura da porta, mas é a chave que a abre. O Rumi falou isso. E hoje ele falou isso pra mim. Foi bem específico, assim. Tantas vezes a gente acha que a porta tá fechada, a porta não vai abrir, que não tem jeito, mas o que você tá achando que tá fechando é, na verdade, o que tá abrindo. Isso também, mais uma vez, é controverso pra mente. Então, é um lugar onde eu entendo que a confiança não tem a ver com a minha vontade, e sim com um propósito muito maior de todas as coisas, do universo, de Deus, do amor, do que você quiser chamar, que está se encarregando de te colocar exatamente onde você precisa, que está se encarregando de fazer você passar exatamente pelos caminhos que vão te ensinar o aprendizado necessário, né? É por isso que cada um tem uma história, cada um tem um destino, cada alma está cumprindo exatamente o seu papel. Então pode ser um papel difícil dentro do relacionamento, pode ser um papel difícil dentro do trabalho, na criação dos filhos, nos desafios da saúde, cada alma cumprindo exatamente o que precisa. A gente não aprenderia sobre confiança se a gente não passasse por momentos de muita insegurança. A gente não aprenderia sobre coragem se a gente não passasse por momentos de extremo medo, de extrema insegurança. A gente não aprenderia sobre perdão se a gente não passasse por momentos difíceis, de desamor, né, de rupturas, de raiva. Então, muitas vezes, o que a gente mais tenta evitar, na verdade, é o caminho que a gente precisa passar. E isso serve para as provações, porque eu poderia estar aqui falando só das coisas boas, mas as coisas boas não nos levam nos mesmos lugares que as coisas difíceis nos levam. As coisas boas não nos fazem estar tão vulneráveis quanto as nossas dores. E se você não está vulnerável, você não está na arena da vida. Você não está aberto para a vida passar. Não tem espaço para a vida acontecer. Hoje eu me lembrei disso e hoje eu falo disso para você. A vida precisa de incompletude para existir. Precisa estar incompleta, precisa ter a falha, a dor, o sofrimento, o medo. Porque é assim que a gente aprende sobre força, coragem, amor, paciência, né? E a gente vive com tanta pressa e o tempo da alma não é o mesmo tempo da mente. Então a mente quer tudo para ontem. A mente quer que as coisas aconteçam, né, na velocidade de 2 tempos. E o tempo da alma não é esse. Quantas vezes a gente não passa uma situação difícil que a gente demora para digerir? Na verdade, demora já é um julgamento da mente. Mas às vezes você precisa ficar mais tempo numa situação a fim de digeri-la, a fim de compreendê-la. Permita que esse tempo exista. É tempo para digerir a minha separação? Sim. É tempo para eu viver o meu luto? Sim. É tempo para eu entender que eu passei por isso? Sim. Só que essa pressa, esse atropelamento vai fazendo a gente passar por cima da gente mesmo. E essa é uma conta que custa caro, sabe? Então, eu tenho entendido muito isso. Colocar o pé no freio, se permitir sentir, estar na arena da vida sem aceitar palpite de quem não está na arena da vida. Uma pessoa que é pedra, é muito fácil de julgar a pessoa que é vidraça. Mas é muito mais difícil ser vidraça do que ser pedra. Então, assim, se você se vê nesse lugar, né? A pessoa que se permite sentir, a pessoa que se permite estar na arena da vida e viver e sofrer e cair, levantar e passar pela dor e aprender com ela, é a pessoa que realmente está vivendo, né? É para isso que a gente está aqui, gente. Se a gente passa essa vida, a vida inteira,
sem com que nada aconteça. Na verdade, não existe essa vida, né? Mas esperando para começar a viver. Eu só vou ser feliz quando? Eu só vou ser feliz quando parar de acontecer coisas. Eu poderia falar para vocês, gente, não para de acontecer coisa na minha vida. Aconteceu um monte de coisa esse ano difícil. E aconteceu mesmo. E eu tenho certeza que se você olhar para sua realidade, você também. Todos nós. E aí vem o ano que vem vem todas as provações que o ano traz. Não tem como não passar por isso, porque a vida só existe na incompletude. Então, a falta te traz a oportunidade do preenchimento. A falta te traz a oportunidade da totalidade. A falta te faz perceber o que realmente é necessário, o que realmente importa. Tantas vezes, quando a gente está passando por uma situação realmente difícil, realmente desafiadora, que a gente começa a olhar e falar, caraca, e eu gastando minha energia com isso, e eu me preocupando com isso. Não me esqueço, uma amiga, uma grande amiga, uma das minhas melhores amigas, que estava passando um momento difícil também, o pai internado com Covid e tal, e ela me ligou um dia e falou, Marina, eu tô chocada que eu passei, agora eu tô lidando com uma coisa realmente grave, realmente que tá me dando medo, mas eu gastei tanto da minha energia com briguinha no meu relacionamento, eu gastei tanto da minha energia com preocupações desnecessárias que eu ficava alimentando na minha cabeça, que agora eu olho e falo, como eu tava perdendo tempo de viver, como eu tava perdendo tempo de ser feliz, de alegria, sabe? Porque nesse momento extremamente desafiador, eu tô vendo o que realmente tá me causando medo, sabe? E não é desmerecendo, né, as suas próprias dores, mas sim lembrando de você colocar a sua importância onde realmente vale. A sua atenção onde você realmente quer que expanda. Né? Onde você coloca a sua atenção, recebe expansão. Então é importante a gente lembrar disso, né? E eu acho que esse é um entendimento que vem quando a gente está passando por uma situação que realmente dá medo, uma situação que é realmente séria, uma situação que realmente faz estremecer, né? Como eu falei, a frase que mais me tocou hoje, a função da oração não é influenciar Deus, mas mudar a natureza daquele que ora. E várias vezes hoje eu me vi me conectando, né, com coisas maiores, com coisas... E aí eu fui entender que, na verdade, a gente acha que a gente está conectando com o universo, né? Mas quando você fecha os seus olhos, é com o seu universo interior, porque Deus está dentro. O amor está dentro. O que você sente por uma outra pessoa está dentro. Já parou para pensar isso? Às vezes, eu te amo. Aí parece que o amor é uma coisa que está fora, que o amor é uma coisa... Mas isso é teu. Assim como o medo, assim como a insegurança. E aí você fecha seus olhos para conectar com Deus, e aí você imagina Deus no céu, né? Mas tá aí dentro. Tanto é que quando você fecha os seus olhos, a introspecção é você se olhando. Então, eu tenho entendido que a confiança, Deus, o amor, o universo, a fé, tá tudo aí dentro. São canais que a gente sintoniza igual uma rádio, né? Então, se eu colocar muita atenção no que eu tenho de pior, nas minhas sombras, elas vão parecer enormes a ponto de eu pensar que eu só tenho isso. Então, se eu sintonizo ali no amor, eu vou encontrar esse amor dentro de mim. É por isso que... Outra coisa que a minha mãe me falou uma vez que eu nunca me esqueço, quando a minha tia ali faleceu, ela falou, ainda bem que ela tá em mim. Eu falei, nossa, realmente, ainda bem que ela tá em mim. Então, a minha tia mesmo não tava aqui, mas ainda bem que ela tá em mim. Então, quando a gente começa a entender esses lugares dentro de nós, a gente nunca mais se sente sozinho, nem desamparado, porque é você a fonte de todo o ouro, né? É você a fonte inesgotável. E às vezes a gente tá procurando por Deus, mas enxergando através dos olhos dele. Presta atenção nisso. Quero ver Deus, mas você está enxergando com os olhos dele. Eu quero encontrar o amor, mas você está enxergando com os olhos do amor. Porque é isso, é a sua natureza. Não é uma coisa que você vai encontrar fora. Eu sei, não é uma culpa sua. Todos nós fomos ensinados a viver e enxergar dessa maneira. Olhando fora, buscando fora, acreditando que o que a gente vê fora realmente está fora. Mas só pode ser uma projeção do que os olhos estão carregando, né? O olho é só uma janelinha. O que tem para dentro? O que tem para dentro determina o que você enxerga fora. Então é por isso que são nesses momentos que, se eu preciso confiar mais, eu preciso sintonizar na confiança em mim. Não esperar, né, que a vida me faça confiar. A vida não vai te fazer confiar. Ela pode trazer situações desafiadoras para você encontrar a confiança em você. E aí fica muito mais leve e mais fácil de você atravessar as suas provações, as coisas, enfim, desafiadoras que surgem no teu caminho. Faz sentido para vocês isso? Deixa eu ligar aqui um pouco os comentários. Porque
tudo que eu tô falando aqui hoje foi o que eu falei pra mim, foi o que eu falei pro B, foi o que eu falei pras pessoas que nesse momento estão com o coração apertado. E foi muito importante, assim. Faz. Ô, gente, eu também, eu falei isso na terapia esses dias, eu falo tanto sobre confiança, mas quando acontece uma situação difícil, o meu coração, ele também fica apertado, também fica pequenininho, também às vezes vai me dando um desespero, e aí eu lembro dessa distância que existe entre o que a mente cria e entre o que é, e aí hoje em dia eu consigo voltar pra esse lugar, sabe? Mas isso também acontece comigo. E hoje eu faço questão de falar isso pra vocês, justamente porque tá sendo um dia extremamente difícil pra mim. Hoje fez muito sentido. Deixa eu ver aqui que eu deixei. Peraí, gente. Olha, antes de compartilhar com vocês o texto que eu li hoje, que foi extremamente importante para mim, eu quero compartilhar com vocês uma frase que eu acho que eu nunca falei aqui, mas que é do Rumi também, que diz assim: acalme as almas, acalme as águas de sua mente e o universo e as estrelas serão refletidos em sua alma. Acalme as águas de sua mente e o universo e as estrelas serão refletidos em sua alma. E a mente tá aí. Ai, meu Deus, isso vai acontecer. Ai, meu Deus, criando, né, projeções. E se é um mundo de infinitas possibilidades que mais tira a gente do nosso estado de presença do que tudo. Se você tá perdendo a sua vida, desperdiçando a sua vida hoje, permitindo que os seus pensamentos te levem para um lugar distante, é como se você desconectasse mais uma vez, saísse mais uma vez de você, né, do seu ser, para um estado que é totalmente imaginário. Ou é o passado ou é o futuro. A mente não tem como existir no momento presente. A vida, né, o acontecer da vida, ele só pode existir agora. E agora não tem como a mente contar uma história porque a gente não tá falando sobre a vida, a gente tá vivendo. Então, na maioria das vezes, o que gasta a nossa energia, o que faz o coração ficar mais apertado é a mente. E se? E amanhã? E depois? E aí, quando você começa a perceber isso e aprende a voltar para o seu centro, para o seu estado de aqui e agora, é como se a mente cessasse. E se a mente cessa, o céu pode ser refletido na alma. As estrelas, a natureza, E aí realmente acontece essa reflexão que te traz extrema paz, mesmo em um momento não tão calmo assim. Buda diz, né, nem sempre é possível estar feliz, mas sempre é possível estar em paz. E essa paz está totalmente relacionada a essa capacidade de silenciar os barulhos mentais. O texto de hoje se chama A Confiança é uma qualidade interna. E diz assim: uma vez que você conhece a qualidade da confiança, você simplesmente confia. Não é uma questão de saber se você confia em Deus ou se confia em Jesus ou em Buda. Lembre-se disso. Se você confia, você simplesmente confia. Se um cristão diz, confie só em Jesus e não em Buda, ele não sabe o que é a confiança, porque confiança não conhece distinções. Se você confiou em Cristo, confiará também em Buda, porque você não verá nenhuma diferença. Talvez a linguagem seja diferente, talvez suas formas de expressão sejam diferentes. A confiança será capaz de ir diretamente no âmago da questão, para o cerne, e verá que Cristo e Buda existem no mesmo plano. É a mesma consciência, a mesma presença, a mesma iluminação. Se você confia em Buda, vai confiar em Krishna e em Maomé.
Se você confia em Deus, vai confiar em Cristo, assim como em Zaratustra. A confiança não conhece endereço, não é endereçada. A confiança é uma qualidade interna. Se está lá, está lá. É como se você trouxesse uma luz, você traz uma lâmpada para o recinto. Agora a luz não cairá somente sobre a mesa, mas na cadeira também. E não cairá apenas na cadeira, também cairá nas paredes e nas pinturas que estão penduradas nas paredes. Não cairá apenas nas paredes, cairá no piso e no teto também. Quando você traz luz ao recinto, a luz simplesmente iluminará tudo o que está lá. Assim é a confiança, é uma luz. Se a confiança está acesa em seu coração, então não faz diferença. Você confia em Deus, confia em Cristo, confia na sua esposa, confia no seu marido, confia no seu filho, confia no seu amigo, confia no seu inimigo. Você confia na natureza, confia na morte, confia na vida, confia na insegurança. Em suma, você simplesmente confia. E eu achei isso muito, muito interessante. A confiança não é da mente, a confiança não pode, a mente não pode confiar. A desconfiança é muito intrinsecamente, é inerente. A mente só existe na desconfiança, na dúvida. Quando você está com muita dúvida, você vê muita atividade mental movendo-se internamente. A mente entra em muita atividade. Porém, quando você confia, não há nada para a mente fazer. Já observou? Quando você diz não, você joga uma pedra dentro do poço silencioso da sua consciência. Milhões de ondulações surgem. Quando você diz sim, você não está jogando nenhuma pedra. No máximo, talvez você está flutuando uma rosa no lago. Sem ondulação, a flor flutua. É por isso que as pessoas têm mais dificuldade de dizer sim e acham muito difícil dizer não. O não sempre está pronto. Mesmo antes de você ter ouvido, o não está pronto. Eu achei isso tão perfeito, tão perfeito. Chega aí, ressoa aí no seu coração, faz sentido para você? Entende que a mente só pode existir na dúvida? E se isso acontecer? E se for esse caminho? E se? E cada e se te tira um pouquinho do seu estado de presença. Cada e se te desconecta um pouquinho do seu verdadeiro ser, do seu, enfim, estado, né? De presença mesmo, esse que é o nome. Acalme as águas da sua mente e o universo e as estrelas serão refletidas em sua alma. Meus amores, isso era o que eu queria compartilhar com vocês hoje. Na verdade, eu quero agradecer por esse espaço, porque tudo que eu tô compartilhando com vocês, eu tô falando pra mim em um dia extremamente desafiador, como eu falei no início dessa roda. Nem eu falei isso hoje, eu falei, gente, meu Deus, como que eu tenho coisa pra falar, mas como que eu vou falar, como que eu vou fazer? E agora eu tô me sentindo melhor do que quando começou, porque eu acho que essas palavras vão refletir em mim, sabe? Todo mundo diz, né, que a gente fala, um ditado popular, que a gente fala o que a gente está precisando ouvir. Então, hoje eu agradeço a sua presença aqui, agradeço sempre, mas hoje, para mim, foi muito importante. Então, eu queria realmente deixar esse agradecimento. Eu não vou me estender, as minhas orações, as minhas meditações, hoje eu vou fazer sozinha, em silêncio, quietinha, porque eu tô precisando desse momento, sabe? E desse espaço. Mas foi muito importante ter compartilhado isso, porque, como eu falei, me ajudou a organizar internamente e trabalhar ainda mais a minha confiança, desenvolver essa qualidade, porque é isso, a confiança ela é do coração, ela não é da mente. Então,
É isso. Só agradeço por esse espaço, por todas essas pessoas que se conectaram, que estão aqui. Tenho emanado muita cura, não só para essa pessoa da minha família, mas para o mundo, para todas as pessoas que nesse momento estão enfrentando coisas difíceis, né? Passando por grandes provações. Sempre tem gente, não só na nossa família, mas pessoas que estão ao nosso redor que estão precisando de receber muita cura. E é muito louco isso, a gente pensar que a doença é a porta para a cura acontecer, né? Muitas vezes a gente quer receber muitas curas, mas também não quer que aconteça nada. E aí, se não acontece nada, a cura não tem por onde entrar, né? Não tem por onde chegar. As falhas existem para que a luz possa entrar. Então, mais uma vez, a vida acontece na incompletude. As curas acontecem quando a gente está precisando delas. E é isso que eu tenho visto e sentido hoje, tá? Então, um beijo para vocês, um beijo no coração, um beijo para todo mundo que esteve aqui, que trouxe uma energia positiva, que tá mandando aí nos comentários. Eu recebo muito o amor de vocês, o carinho, o acolhimento. Podem ter certeza que entra em mim, reverbera assim, em todas as minhas células, e isso dá muita força assim, para seguir nesses momentos de medo, nesses momentos de insegurança. E vamos em frente, né? Espero quarta-feira estar aqui melhor, com mais presença, com mais em paz mesmo, com o coração um pouco mais tranquilo. Quarta-feira, 8 da manhã, eu estarei aqui. Essa roda, assim como todas as outras, estão indo diretamente para a comuna. Gente, eu quero aproveitar para falar isso. Sejam bem-vindos, bem-vindas todas as pessoas que entraram na comuna nessa última semana. Acabou que eu fiz quase 10 dias de Comuna Friday, né? Porque eu fui para São Paulo, teve a ciranda. Enfim, as coisas foram acontecendo meio que uma em cima da outra. Eu falei, gente, eu acho que nem todo mundo que gostaria de entrar entrou. Então agora, sexta-feira, a gente realmente encerrou essas inscrições pela metade do preço. Mas muitas pessoas entraram. Então, um beijo para vocês. Sejam bem-vindos, bem-vindas na nossa comunidade maravilhosa. E eu tô vendo aí que tem muita gente dizendo também sobre o Planner, né? Deixei o e-mail para vocês, eu não consigo responder, gente, todo mundo no direct, eu não consigo, são muitas mensagens. Então, por isso que eu deixo sempre lá o suporte da comuna, o suporte do Planner, para que vocês possam entrar em contato. Um pedido que eu faço, sejam pacientes, porque eu sei que vocês ficam angustiados para receber resposta no e-mail, retorno, mas ninguém vai ficar sem resposta. A minha equipe trabalha incessantemente, eles sabem o quanto eu sou chato, o quanto eu cobro nas nossas reuniões, a atenção e o carinho com vocês. Muito mesmo, porque eu falo, eu queria responder de um a um, eu dar conta de tudo, só que eu não consigo. Então eu preciso delegar essas funções. Então eu falo com a minha equipe, por favor, respondam com carinho, com atenção, com amor as pessoas que estão ali falando comigo, mesmo que muitas vezes o que chega pra mim não venha com essa energia, né? Tem gente muito brava, muito grossa, e eu falo, meu Deus do céu, vamos lá, vamos acalmar. Então ninguém vai ficar sem resposta, tá? Podem saber disso, que a equipe tá lá incessantemente para vocês, ajudando vocês em tudo que vocês precisarem, tá bom? O Planner ainda está disponível. O link tá tanto no meu perfil quanto nos meus stories. Meus stories eu acho que nem postei hoje, minha cabeça tá em outra coisa. Um beijo para vocês e até quarta-feira, tá bom? Obrigada pelo carinho e por todo o acolhimento, todo o amor. Beijo, até quarta.